Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, nosso programa que é veiculado, gravado aqui na TV Sete Lagoas e também é veiculado pelo Sete Lagoas Play nas nossas redes sociais e também pela TV Com BR. Um abraço para você de todo o Brasil que nos assiste, é um prazer muito grande estar com você. O nosso é um programa de entrevista, mas é mais um bate-papo, sempre falando de coisas sérias, levando informação para todos aqui da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também da 5bits, excelência em prestação de serviço na internet. São todos parceiros aqui da TV Sete Lagoas. Nosso programa sempre falando de, principalmente, política, administração pública, e ultimamente a gente abriu também um segundo programa que substitui o Falando Sério, tratando de temas variados aqui da cidade de Sete Lagoas e região. Hoje nós retornamos ao processo administrativo e antes de iniciar o programa, quero fazer um registro muito importante. Nesses últimos tempos, eu tenho recebido muitas ligações, muitas solicitações, principalmente dos ditos como pré-candidatos a uma eleição extemporânea de Sete Lagoas. E a gente definiu aqui, e temos comunicado com todos eles que a gente só receberia os pré-candidatos em caso de efetivação de uma eleição extemporânea, e aí sim a gente receberia todos eles de forma igualitária, com o mesmo tempo, com o mesmo foco de programa, com as mesmas perguntas, para que todos tenham o mesmo tratamento. Hoje nós estamos recebendo aqui ele que foi candidato a prefeito nas últimas eleições, ficou colocado no segundo lugar e participa do processo de cassação da atual chapa que assumiu a prefeitura de Sete Lagoas. Ele está conosco aqui, vai explicar várias coisas, não vamos falar do programa basicamente desse assunto. Afinal de contas, de um lado estava a chapa, do outro lado estava ele, e ele foi vitorioso. A chapa foi cassada, o prefeito já se afastou e o vice-prefeito provavelmente deve ser afastado durante esta semana. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Nosso grande amigo Emílio de Vasconcelos Costa, ele foi muito bem votado também nas últimas eleições, ficou em segundo lugar e já tem mais de 2 anos que ele está nessa batalha aí com esse processo e agora já essa semana parece que deve ser consumado e deve ser afastado de completo a chapa. Prazer estar recebendo você mais uma vez, Emílio. Prazer é meu, Santiago. Prazer é meu, telespectadores da TV Sete Lagoas. É sempre bom estar aqui, é sempre bom ter os meios de comunicação da cidade para que a gente possa conversar, ainda que indiretamente, com nossa gente. Eu até te peço desculpa não ter te recebido antes, mas a gente bem explicado. Prima por uma ética aqui, claro, por receber todos, para não ter um diferenciado. Expliquei aqui, deixando claro que você está por trás aí dessa ação e você se sentiu injustiçado, entrou lá na justiça e vem um processo, São quanto tempo já de processo? Santiago, nós já vamos caminhar para 2 anos e meio. Nós entramos com um processo logo após as eleições, quando houve aquele ataque violento à minha pessoa, à minha honra. Não me lembro se final de outubro ou começo de novembro, então nós já em março estamos caminhando para 2 anos e meio. Foi uma luta longa, a justiça é assim mesmo, houveram vários tipos de recursos, manobras e até chicanas jurídicas para ganhar tempo do outro lado, é claro, mas desde o princípio a gente sabia. Eu costumo dizer que a verdade estava do nosso lado, e aliás está, e a lei também do nosso lado. É por isso que a gente sabia, tinha certeza que no final ia terminar com a vitória nossa, com a minha honra sendo restabelecida. A gente ouve muito falar ultimamente que no Brasil está difícil de você confiar nos políticos, confiar até na justiça, Isso é uma coisa terrível. Eu acho que quando você fala que você não pode confiar no poder judiciário, você perde, parece que, o chão, Porque, se você não pode confiar na própria lei do país, então, quer dizer, você vai confiar em quê? Você sentiu algumas vezes durante esse período isso que as pessoas sentem, essa dificuldade, aquele pensamento, será que a lei vai ser cumprida mesmo? Santiago, não. O que me incomodava muito era o tempo. Como eu disse aqui no começo, houveram diversas manobras, diversos recursos, com o intuito claro de ganhar tempo.
Até que a justiça enxergou isso e resolveu acabar com essa farra, vamos dizer assim. Quanto ao mérito em si, é o que eu falei, a verdade está do nosso lado, a lei, ainda que a justiça muitas vezes nos decepciona, mas a verdade no final ela prevalece. E a lei é muito clara, nós estudamos, eu costumo brincar que eu não sou advogado, mas eu vou fazer até exame para a OAB de direito eleitoral, de tanto que eu pesquisei, de tanto que eu acompanhei, e a lei deixava muito claro, né, as condições que levariam à condenação, com a cassação do mandato e a inegibilidade da chapa, a anulação de eleições, convocação de nova eleição. Isso tudo está muito tipificado na lei, eu cansei de ler, conversei com N advogados, advogadas, das maiores competências. Então, é aquela história, justiça você não sabe os passos, né? Poderia chegar numa terceira instância, poderia demorar mais, haver outro tipo de recurso, mas no final a verdade só vai prevalecer, porque a lei é muito clara, a lei estava do nosso lado. Certo. Para o leigo, né, pessoa que não sabe realmente, inclusive semana passada uma pessoa falou, realmente o que aconteceu? Eu não sei o que, eu sei que o prefeito está sendo afastado, né? O que é que você como reclamante reclamou no processo? O que eu reclamei é que a eleição foi de certa forma fraudada, né? Eu fui atacado covardemente, violentamente, nas vésperas da eleição. Quem não se lembra, imprimiram 60 mil jornais, distribuíram quase que todos eles na madrugada em Sete Lagoas, praticamente na véspera, na noite de quinta para sexta, e apesar da ordem da justiça para cessar a distribuição, continuar distribuindo na sexta-feira, no sábado. Né? Nós aprendemos alguma parte, mas o jornal que estampava na capa uma foto minha atual daquela época, com a foto de 3 cadáveres de um acidente de trabalho de quase 20 anos antes, falando que eu respondia por triplo homicídio, que podia pegar até 20 anos, não me lembro mais quantos anos de cadeia. Aquilo é lógico que impactou a opinião pública. As pessoas, eu não gosto de dizer, mas eu me senti na época que me jogaram na sarjeta. Meu nome foi para o limbo, eu me transformei num candidato comum, igual aos outros, cheio de mazelas, cheio de alguns dos outros, né? Cheio de processos e tal. Então o eleitorado que me via diferente falou, não, é tudo igual. E aí caminhou naquele que, por propaganda de pesquisa, se dizia mais forte, e eu não tenho dúvida que isso mudou o resultado da eleição. E a justiça, a lei deixa muito claro, né? Foi o uso indevido dos meios de comunicação. A lei fala que não precisa nem ser iniciativa e nem ser beneficiado com o fato. A lei fala da gravidade do fato. E todas as instâncias da justiça que analisaram reconheceram a gravidade do fato desde lá do começo. Quando nós pedimos quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, que eles entraram com embargos, mas diversos, agora me fugiu o nome, mas 2, 3 recursos, iam perdendo todos para impedir a quebra do sigilo, mas com isso eles ganharam meses, né? É aquela história que eu falei das manobras, mas todos os passos desse processo deixavam claro, houve um fato muito grave, esse fato influenciou sim no resultado das eleições, a justiça reconheceu isso, a justiça da minha cidade, a justiça do meu estado, que isso influenciou nas eleições, e a lei deixa de forma muito clara, com o uso indevido dos meios de comunicação, a chapa é cassada, os responsáveis ficam inelegíveis por 8 anos e novas eleições são convocadas. Isso está escrito na lei. Então não é questão nem de interpretação, é de apurar a gravidade do fato, isso foi reconhecido desde os primeiros recursos que eles apresentaram, ainda na fase de montagem do processo, de andamento, quando nós pedimos a quebra de sigilo, que a justiça já vem reconhecendo que houve um fato muito grave. E eu acompanhei os votos lá no tribunal que confirmaram a sentença aqui de primeira instância, e eu me lembro que eu falei, só a manifestação do relator e do procurador eleitoral do estado de Minas Gerais já me fizeram justiça. Até antes de sair o resultado, eu falei, o que esses dois falaram, e eles eram peças-chave, já me fizeram justiça. Porque eles reconheceram a covardia, me atacaram sem direito de resposta. Tinha um debate na sexta de manhã, na Muzirama, muito ligado a eles. Esse debate foi cancelado na véspera. Né? O horário eleitoral de rádio e televisão se encerrou no domingo à noite. Os jornais começaram a ser distribuídos naquela madrugada. Então eu não tinha mais como me defender. Não tinha debate, não tinha rádio, não tinha televisão. Eu sozinho andando na rua, me explicando, eu não tinha como
explicar para 60 mil pessoas que leram aqueles jornais e que comentaram com os outros, para toda a população de Sete Lagoas. E então, teve também um uso de Caixa 2 para pagamento desse trabalho? Não, isso foi até levantado pelo Ministério Público. No final foi excluído, nós conseguimos quebrar o sigilo fiscal, anexamos a nota fiscal da gráfica que fez o jornal, mas o juiz entendeu que o valor não configuraria abuso de poder econômico. Mas o que não importa, né? Eu, outro dia, tentando explicar, porque foram condenados por abuso, por uso indevido dos meios de comunicação e não por abuso de poder econômico, indo para explicar, falei, olha, você imagina um sujeito que assassinou o outro com 2 tiros. Reconheceram que um tiro matou e ficaram discutindo se o outro também tinha matado. Na verdade, ele assassinou a pessoa. Então, o que aconteceu aqui? Não importa se ficou tipificado 1 ou 2 crimes. O que importa é que um crime basta para provocar a mesma pena, que é cassação da chapa e inegibilidade por 8 anos. E vamos reconhecer, agora no final do processo, a própria renúncia do titular, né, da briga do titular do processo, é de certa forma interpretada, e foi lá no tribunal, estava presente, como confissão de culpa. Né? Isso aí. Pois é, nós estamos conversando hoje com Emílio Vasconcelos Costa, ele é vencedor aí no processo de cassação da chapa que venceu as eleições em Sete Lagoas e provavelmente devem ser 100% afastados a partir desta semana, né? É o que está previsto aí pela maioria das pessoas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já voltamos para o segundo bloco.